Olá, web espectadores! Hoje nós estamos aqui gravando o nosso Folha BV Agro, o seu programa de entretenimento aqui do Agro Roraima. Hoje estamos com meu amigo Márcio Grangeiro. Se apresenta aí, Márcio. Boa tarde, Gustavo. Satisfação estar aqui participando do Agro Folha BV, esse podcast tão importante aí para o setor. Nós temos aí uma oportunidade, né, de estar contribuindo com informações para toda a sociedade. Me chamo Márcio Grangeiro, né, sou engenheiro agrônomo de profissão, servidor do Ministério da Agricultura e estou aí frente à Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, desde o ano passado, desde o ano 2023, para contribuir aí com o desenvolvimento do Estado. Já tive a oportunidade de estar frente ao Instituto de Terras, né? E agora nós estamos aí contribuindo com a parte de desenvolvimento e inovação do Estado. O Márcio Grangeiro é natural de Boa Vista, Roraima. De Boa Vista, Roraima. Se formou agrônomo na Universidade Federal do Ceará, né? Do Ceará. Já quantos tempos de formado? Já 27 anos de formado já. Maravilha. Então, roraimense. Eu pensava que você era de fora. Não. Eu morei 10 anos no Ceará. Né? Tive a oportunidade de viver, né, o Nordeste e aprender muito, e foi muito gratificante a experiência profissional e para a vida pessoal. Mas década de 90 passei toda no Ceará. Década de 90 toda no Ceará. E quando veio para cá, o Márcio não veio para cá e como é que entrou no mercado? Voltei formado, fui trabalhar na Secretaria de Planejamento, né, mas tive a oportunidade de passar num curso de mestrado lá no Ceará novamente. Então voltei, passei mais 2 anos lá e aí sim, retornei de vez para o estado de Roraima. Fui trabalhar na Secretaria de Agricultura como extensionista rural. Fui ser chefe da Casa do Produtor Rural da Serra Grande, ali no município de Cantá, lidar com aquele abacaxi, né, com aquelas cultivos de abacaxi e com todos os agricultores familiares que vivem ali no entorno da Serra Grande. Lá na Serra Grande mesmo, teve uma corrida de cavalo um dia desses. Isso, e eu encontrei com você lá alguém pegou o microfone e ficou lembrando das histórias de quando você era lá da... Exatamente, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar 4 anos e meio lá na Serra Grande, né, onde nós pudemos ali, quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma dificuldade muito grande com a cultura, né, muito afetada por pragas e doenças, e nós fizemos um plano lá de desenvolvimento e de substituição do material genético que estava sendo cultivado lá, e submetemos lá ao prefeito à época, né, o Paulo Peixoto, e ele aprovou, né, gostou da ideia e foi atrás de recursos, e nós conseguimos buscar mudas de abacaxi fora e trazer e renovar, né, boa parte das lavouras lá do município do Cantá, na Serra Grande, inclusive implantando o que não havia em nenhuma área lá, o sistema de irrigação. E hoje todas as áreas que cultivam, né, abacaxi praticamente na Serra Grande são áreas irrigadas. Isso é uma satisfação muito grande para a gente ter contribuído com o desenvolvimento daquela cultura. Nós temos a coluna da Folha, que é a coluna Folha BV Agro também, e amanhã deve sair a nossa coluna amanhã, que eu assino também. Nós viemos falando justamente sobre a irrigação. A irrigação é muito importante, ainda mais nessa época que a gente está vivendo de queimada, né? Que você só produz com o verão que está aí, só produz se tiver irrigação, assim, na maioria das culturas, né? Então, essa parte de introdução de irrigação, ela é muito importante. Sem dúvida alguma, a produção agropecuária, né, exige e tem disponível inúmeras tecnologias que te favorecem, né, uma maior eficiência, uma maior produtividade, né, e a capacidade de produção durante todo o ano. Algumas culturas, em algumas regiões em especial, obrigatoriamente ela tem que ser
irrigadas. Outras não. Eu estava ali há pouco numa reunião, né, com o pessoal do IBGE, falando sobre alguma queda de produtividade, queda de área plantada de algumas culturas. E houve um debate sobre a cultura aqui no município de Boa Vista. Praticamente toda a fruticultura do município de Boa Vista, por nós estarmos numa área de lavrado, uma área de cerrado, ela exige a irrigação, né? Então, não interfere muito. Obviamente, os custos aumentam, porque você precisa dar mais água, que exige mais energia durante o processo de irrigar, né? O turno de rega se torna maior. Mas a irrigação ela é extremamente importante, né, para que a gente possa produzir adequadamente. E ela favorece, né, principalmente em alguns tipos de solo, né, o maior domínio sobre aquela cultura. Desde que você atenda às exigências nutricionais dela, você consegue ter maior produção, melhor qualidade de fruto, né, melhor qualidade no processo produtivo em si, em geral. E utilizar áreas que antes não eram devidamente aproveitadas. Né? Então é uma tecnologia extremamente importante e imprescindível para várias regiões do estado. E até para a questão no próprio inverno, quando aí você usa casa de cultura, né? E aí a irrigação para você poder ter, por exemplo, tomate vai mal no inverno, mas se você colocar dentro de uma estufa e irrigar ela direitinho, você pode ter uma boa... O agro é fantástico, né? O agro, a capacidade técnica, a pesquisa, a inovação no agronegócio, ela é fantástica. Nós estamos saindo do agro 4.0 e indo para o 5.0. Né? Isso demonstra a capacidade que tem o agronegócio de se reinventar, de se consolidar ainda mais no âmbito do processo de desenvolvimento de uma região. O agronegócio, né, independente de porte, de atividade, de cultura, no contexto geral da cadeia produtiva, ele é algo que se reinventa todos os dias, se supera, digamos assim, todos os dias. Mas eu tenho uma dúvida, né? Vamos explicar aqui para o pessoal o que aconteceu na CEAPA. A CEAPA, nós tínhamos a CEAPA, o IACT, né? E o IACT e a CEAPA se fundiram, mas aí formou o SEAD e até... Tá, deixa eu te falar. E o IACT foi englobado dentro do... Tá, deixa eu te contar. Houve lá em 2019 o início de um trabalho de planejamento de longo prazo do estado de Roraima, que culminou, né, com o lançamento em 2020 do programa Roraima 2030. E este programa, ele... Falhou tudo aqui. Desligou tudo. Voltou. E este Roraima 2030, a concepção dele passou-se por uma fase de análise de estudos para que a gente pudesse conduzir o estado da melhor forma possível. Este Roraima 2030 ele é alicerçado em 7 eixos: saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento sustentável, social e... Tá me falhando a memória, tá faltando um. Econômico. E econômico, exatamente. E o eixo desenvolvimento sustentável, que hoje é conduzido pela Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, ele identificou algumas necessidades. O Roraima 2030, como um todo, identificou inúmeras necessidades, e uma delas era uma reorganização administrativa, principalmente do setor de desenvolvimento. E nós sabíamos e já havíamos identificado, na época da transição de governo, a necessidade de criação de um Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, que, à época do presidente Collor, ele extinguiu as EMATER, na época, e muitas delas continuaram em alguns estados autônomas. Entretanto, em outros lugares,
elas foram incorporadas dentro da estrutura das secretarias de agricultura, que foi o caso do estado de Roraima. Ela se transformou num departamento de assistência técnica e extensão rural. E em 2012, 13, surgiu a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, dando a possibilidade, entendendo o governo federal dos custos e das necessidades da assistência técnica e extensão rural pública, a possibilidade de realização de chamadas públicas, visando dar uma maior amplitude nesse processo. Entretanto, aqueles entes que estavam dentro das secretarias, eles não tinham capacidade de participar desse chamamento público, ou seja, não acessavam os recursos federais que vinham potencializar as atividades da assistência técnica e extensão rural. Que penalizava o Estado. Penalizava o Estado de Roraima. Então, entendendo isso, entendendo outras necessidades, foi feito um ajuste administrativo, transformando a Secretaria de Planejamento num órgão de orçamentário, principal e especial, e trazendo a parte de desenvolvimento para dentro da Secretaria de Agricultura. O DATER, o Departamento de Assistência e Extensão Rural, foi retirado e formou-se o IATER, né, e o IACT, né, dada a necessidade que nós tínhamos de uma instituição que fomentasse a pesquisa científica e tecnológica no nosso estado. O IACT, ele veio e transformou-se em FAPE, uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa, né, e uma parte dele retornou de onde havia saído, que era a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Então, essa reorganização, ela deu a possibilidade do Estado trabalhar de melhor forma, né, setores estratégicos, como a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, a assistência técnica. Então, possibilitou um trabalho de forma mais ampla, focado e direcionado para determinados setores estratégicos, como a pesquisa, como eu falei, a assistência técnica, que hoje nós temos uma grande infraestrutura rural que já existia, entendeu? Mas com a criação do Instituto de forma autárquica, deu a capacidade de, dentro dessa capilaridade existente, atuar de forma mais eficiente. Então é um grande ganho para o Estado, um grande ganho para a sociedade. E, ao mesmo tempo, trouxe para a Secretaria de Agricultura o desenvolvimento e a inovação, que é algo novo, algo amplo, mas que tem tudo a ver com o eixo desenvolvimento sustentável. E dentro desse eixo, nós temos a Secretaria de Agricultura, que é guarda-chuva dessas instituições autárquicas, que é ADE, FEMAR, IATE, FAPER, CODESAIMA e ITERAIMA, que são instituições de extrema importância para o processo de desenvolvimento rural, que é a base do desenvolvimento do Estado. E me diz uma coisa, Márcio. Então, assim, a extensão rural, ela migrou da CEAPA lá pro IATER. Ela saiu, deixou de ser um departamento dentro da Secretaria de Agricultura e virou uma autarquia, sim, né, denominada Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, o produtor rural agora, ele é direcionado ao IATER e o movimento dele com a SEAD... Qual é o papel da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação? Criar a política pública, que é uma atividade que é uma área macro, é uma atividade... Quem faz a atividade fim são as instituições autárquicas que são vinculadas à Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, ela tem o plano chamado Roraima Agroambiental, que é um plano que envolve todas essas instituições, que tem 3 premissas básicas. O impulsionamento econômico e ambiental, que é fomentar a regularização fundiária, a regularização ambiental, a regularização sanitária
né, a pesquisa, a inovação, certo? Então que são as políticas de ponta. E a outra premissa, além do impulsionamento econômico e ambiental, é fortalecer setores estratégicos. E aqui eu abro um parêntese. Nós temos o nosso distrito agroindustrial, certo? Ali na nova cidade ali. Então, na beira da BR. Uhum. Esse distrito, ele já existe. Então, hoje o Estado, dentro de um processo de melhoria da infraestrutura, de melhoria do apoio, fortalece ainda mais os setores que ali já tem, certo? E a terceira premissa, né, o distrito é um exemplo, a terceira premissa seria a conexão com os mercados globais, ou seja, eu pegar a nossa produção e mandar mundo afora. Então eu tenho a primeira premissa, o impulsionamento econômico e ambiental, é ter condição, ter segurança jurídica, ter segurança sanitária, estar enquadrado. O Estado estar pronto para poder... Dentro dos preceitos ambientais e que o mercado exige, para que o produtor produza, gere emprego e renda e tenha capacidade de atingir outros mercados, de preferência de forma verticalizada, como hoje nós temos uma indústria que já está pegando a nossa soja, transformando, extraindo óleo, tendo, além de um produto, um subproduto, que é muito utilizado na alimentação animal. Então, é você estruturar um plano de desenvolvimento, né, dentro de um processo seguro, linkado com o mercado global, reconhecendo as experiências já existentes. Tudo isso foi traçado pela Secretaria de Agricultura, obviamente construído a 4 mãos, com todas essas instituições que executam essa política. Então essas instituições, elas são vinculadas para executar a política pública constituída pela Secretaria. E isso vai acontecendo pouco a pouco, mas é perceptível. Sem dúvida. Porque, assim, não tem como você fazer uma mudança dessa do dia para a noite, né? Não. Vem acontecendo ao longo dos anos, e isso que você falou deixa bem claro todo um movimento que foi gerado e que hoje ele gera resultados, né? A gente esteve conversando semana passada aqui com o diretor da Coopercarne, e ele falou sobre essa abertura do mercado do Caribe, ali do CARICOM, né? Exatamente. Explicou aqui pra gente tudinho. Isso é fruto já desse trabalho que vocês vão fazendo para que o Estado esteja pronto para encarar novos mercados, porque não adianta a gente abrir a porta e você não tá com a casa arrumada, não tem as coisas para conseguir. Isso foi uma planejamento muito bem executado. Parabéns aos envolvidos. Nós tivemos que segurar um pouco o acelerador, né? ajustar a casa, principalmente com aqueles setores estruturantes, e aí um grande passo foi nós conseguirmos transferir as terras para o estado de Roraima, né? Fazer com que essas terras tivessem uma legislação que desse capacidade de a gente ajustar o que nós tínhamos, né, fazendo regularização fundiária, que dá capacidade de o produtor acessar outras políticas públicas, como a regularização ambiental, como o crédito rural. E tudo isso, paralelo e transversalmente, trabalhando a questão da infraestrutura, da qualificação do setor, da possibilidade, atendendo a todos no campo, na cidade, trabalhando a assistência técnica, atraindo investimentos externos que trazem para o Estado recursos, conhecimento, tecnologia e novos insumos. Se você fosse a uma casa agropecuária há 5, 6 anos, há 6 anos atrás, e você procurasse, olhasse a prateleira dela, o número de insumos agrícolas era mínimo.
Hoje você chega, são grandes casas. E tem muitas casas. Com uma diversidade demais. de produto muito grande, com produtos que nós não tínhamos, não só nos insumos, mas também nas máquinas, nos equipamentos. Então, tudo isso foi fruto de um trabalho que gerou credibilidade, trazendo esses investidores. E eles vieram produzir e trouxeram suas famílias, que estão aí morando aqui na cidade, compraram casa, né? Os seus filhos foram para as universidades, estão inseridos dentro de um outro contexto social. Temos muitos exemplos aqui que isso foi visivelmente o Estado ele mudou muito de 6 anos para cá. Exatamente. E nós saímos de uma área de grãos, mais especificamente de soja, de pouco mais de 30 mil hectares para 128 mil hectares em 2023. Então isso é um crescimento muito bom, um crescimento representativo que começa a colocar Roraima no cenário mundial. E isso já possibilitou a instalação de uma agroindústria que gera um resíduo que dá capacidade de utilização desse subproduto em outras cadeias produtivas, como a do boi, como a do frango, como a da postura, da suinocultura, da piscicultura. E nós não, como agrônomo que somos, sabemos que não podemos cultivar uma mesma cultura sempre na mesma área. Nós temos que fazer a rotação da cultura para que nós não venhamos degradar aqueles atributos físicos, químicos e biológicos que temos no nosso solo, que é a maior riqueza de um produtor rural. E aí me dá a oportunidade de vir outras culturas. Aí vem o milheto, vem o milho, vem o gergelim, vem outras atividades que também servem, né, de produto para outras cadeias alimentares. A gente não tinha o calendário da soja aqui no estado, hoje em dia nós temos o calendário da soja. É a questão do conhecimento, da informação, que o estado começa a se organizar. Vamos ter que ter o calendário das outras culturas também, porque nós temos uma área irrigada aí que planta 6, 7, 8 vezes a mesma cultura, uma em cima da outra, e aquilo ali é prejudicial para os outros. Exatamente. E você falou de casa de vegetação e falou de irrigação. E quando a gente fala de irrigação, a gente fala de fertirrigação. E o produtor, se não tiver conhecimento, se não souber trabalhar, ele pode usar indiscriminadamente essa tecnologia e vir salinizar seu solo. Fazer aflorar sais que não são interessantes para ele. Aí é onde entra a assistência técnica, o conhecimento, a pesquisa, a inovação. Você está me entendendo? Então, esse desenvolvimento do agro no estado de Roraima, ele exige também pesquisa, extensão, conhecimento, qualificação profissional. Lá, assim, vou falar de um geral que a gente ouve da população. Que a SEAPA, ela tinha caído em descrédito ali com o produtor. Ela tinha deixado de fazer esse trabalho de assistência rural. Houve uma grande degradação dessas casas dos interiores. E agora o que muda com essa modificação? Eu acredito que deve vir uma grande reestruturação de toda essa parte dessa assistência rural, né? Porque é igual você falou, se o produtor lá ele não tiver o conhecimento, a ajuda, né? Que essa é a extensão essa é a importância do extensionista, né? É ele ter o conhecimento e conseguir educar aquele agricultor para que ele produza da maneira correta. Ele produz há tantos anos daquela forma, mas existe uma forma mais nova, mais tecnológica, que ele pode ter o conhecimento através desse que antes era um departamento, que hoje agora é um instituto, né? E aí eu acredito que o investimento venha a ser maior, e até você falou, o aporte de recursos federais que vão vir, mas isso vai acontecendo ao longo do tempo. Não adianta você falar que hoje, quando que deu essa separação? Agora, na realidade, não é que ela estava em descrédito,
ela estava sucateada como toda a estrutura pública, que ocasionou uma intervenção federal em 2018. Com todo esse trabalho que vem sendo feito de 2019 para cá, sob o comando do governador ordinário, nós estamos conseguindo revitalizar estruturalmente o Estado. Para onde você se vira são obras de recuperação de prédios públicos, obras de infraestrutura, valorização do servidor público, qualificação. Nós temos aí 32 casas e a maioria das casas com excelentes técnicos no campo, mas sem condições de trabalho. E hoje é uma realidade diferente. E eu te digo isso porque eu fui extensionista rural. E eu tive que botar até o vaso sanitário para me usar no banheiro da casa do produtor rural na época. Você está entendendo? Para você ver como é que era a situação. Então, esse processo de reestruturação do Estado deu capacidade de trabalho. Entendeu? É o que nós precisamos? Não, temos que avançar ainda muito mais. Até porque o agro está muito mais à frente do que as instituições públicas. Daí, né, e isso não é ruim. As instituições particulares, as empresas trabalhando também com assistência técnica, dentro daquela linha de pensamento, daquele produto que ela trabalha. E isso, quanto mais assistência técnica, mais ganha a sociedade. E o nosso produtor, o nosso servidor, que está na ponta do Instituto de Assistência Técnica, ele está inserido dentro de um contexto, principalmente, obviamente, para quem precisa dessa ATE pública, que é o nosso agricultor familiar, que está numa condição em cima de uma área que nem sempre tem acesso a tecnologias, a informação, a educação. E a assistência técnica e a extensão rural, a ATER, é um serviço de assistência técnica, né, educativo, né, continuado, gradativo e contínuo. E ele precisa fazer com que aquele cidadão que está lá no campo, ele produza e se insira dentro de um contexto econômico e social. É um grande desafio e existem técnicas para isso. Para que isso ocorra da melhor forma possível, paralela a isso, precisamos ter a capacidade de atrair investimento e empresas âncoras, para que este produtor venha se inserir nesse contexto de cadeia produtiva. A exemplo, independente de porte, dos armazéns de grãos, da indústria de grãos, de um laticínio, de um frigorífico. Nós tivemos acho que é um terceiro programa seguido que eu falo, o quarto. Acho que em todos eu falei desse curso que a gente fez na ADE o ano passado com o pessoal de Santa Catarina. Mas eu costumo repetir porque Santa Catarina é um sucesso. E a gente perguntou para eles por que Santa Catarina era esse sucesso. E eles deixaram bem claro uma coisa. Quando uma empresa queria se estabelecer no estado, que ela ia procurar o estado, vou para Santa Catarina. Por quê? Porque lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Estão preparados para receber aquela indústria. Exatamente. E aí acaba que migraram todos para lá e por conta deles terem todo esse preparo, estarem prontos, lá virou um estado pujante para a agricultura no geral, né? Então, a criação de suínos e aves lá é coisa fantástica, né? Com muitos investimentos em inovação. E é isso. Existe uma arquitetura fundiária que favorece isso também. Pequenos agricultores, né, que dão suporte através de um processo de cooperativismo, através de um processo de organização da produção, que dá maior competitividade a ele no mercado. Isso é importante. E isso precisa acontecer aqui. Já está acontecendo, mas numa velocidade
não tão como deveria, mas já começou. E nós, enquanto gestores públicos, nós temos que fomentar, dar a capacidade da nossa assistência técnica, dos nossos técnicos, da nossa Secretaria de Agricultura, dos técnicos de todas as outras instituições que estejam a campo com capacidade de dialogar com o produtor, de dialogar com o mercado, de dialogar com a grande empresa e de dialogar com os órgãos de controle. Porque o produtor hoje precisa estar na linha, precisa estar produzindo de forma adequada para que ele não tenha problema e que não venha prejudicar os outros produtores. Um exemplo, você é auditor da Defesa. Fiscal agropecuário. Fiscal agropecuário. O que acontece? Uma caixa de melão para exportação. Você pega um pallet de melão com várias caixas e você pega um melão estragado ou em processo de degradação, deterioração dentro desse pallet, toda aquela carga do navio ela é condenada. Por quê? Quando chega lá, aquela caixa ela se multiplica por 10 e vira uma progressão geométrica, a deterioração do produto. E corre o risco de levar alguma praga quarentenária. Então, o que o país que está negociando aquela carga que você faz? Devolve ou incinera. Então, isso é um prejuízo e vai interferir no mercado do país. Então, o produtor tem que ter esse conhecimento, por isso ele precisa de assistência técnica, né, e de um diálogo institucional para que ele se enquadre nesse processo produtivo para acessar o mercado. Mas é exatamente isso. A gente vê hoje Roraima, ela passando por esse processo. A gente tá vivendo o processo, né? Exatamente. Daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e falar, aconteceu, mas aconteceu por quê? Passou por isso. E o Márcio, ele é parte crucial aí, né? Participou do Iteraima, lá da transferência das terras, deu muito título para muita gente. Foi um trabalho muito gratificante. É muito gratificante fazer parte desse governo. Nós fazemos muita entrega, é um governo que faz muita entrega, né? A sociedade, inclusive, reconheceu isso nas urnas. Temos muito mais para entregar e vamos entregar, porque nós acreditamos em Roraima e sabemos do potencial que temos e sabemos a capacidade que temos de lutar por um amanhã ainda melhor. Então, esse trabalho que foi feito no Iteraima, o trabalho que estamos fazendo na Secretaria de Agricultura, o trabalho que os colegas estão fazendo nas outras instituições, né, está sendo muito útil para toda a sociedade. Quem diria que nós teríamos, né, agrônomos, veterinários ou tecnistas saindo da universidade e indo trabalhar na iniciativa privada, com salários até maior do que o governo. Tem. E hoje isso é uma realidade. É uma realidade. Isso mostra, a maior mostra que nós temos no nosso estado são os 24 mil postos de trabalho que foram criados nesses anos. Entendeu? Foi a capacidade que teve o Estado, né, sob essa gestão, de gerar emprego e gerar renda. E o reflexo está aí nos supermercados, nos negócios, nos grandes e nos pequenos negócios que estão se formando no nosso estado. Vai no Distrito Industrial, vê a quantidade de empresas de máquinas que se instalaram lá. Pega a BR aqui, vê a quantidade da BR ali no trecho até o anel viário, vê a quantidade de empresas que está surgindo nas laterais da BR, vê a quantidade de fazendas, né, que estão se instalando, que estão se reerguendo, digamos assim. Não digo que estão se instalando porque são áreas muito antigas, e eu que sou de Roraima sei disso. Sou filho do Lavrado, sou filho do Amajari. As fazendas que, por uma questão ou outra, não estavam mais sendo conduzidas com a pujança que tinha capacidade, hoje estão sendo aí, né, trabalhadas
com tecnologias mostrando, tecnologia e investimento mostrando a sua capacidade produtiva. Isso é muito gratificante. Por quê? Porque houve um trabalho estrutural que deu credibilidade, deu capacidade de investimento e deu oportunidades. Nós tivemos ali 2008, eu acredito, um boom da soja aqui no estado, que foi o primeiro, né? Que depois decaiu, foi 2008? Na realidade, foi a soja ela é final da década de 90. Então, a década dos anos 2000, ela quis voltar e foi a passos lentos, aí tivemos problemas a nível nacional de mercado, e ela foi... Mas foi crescendo. Entretanto, ela nunca teve capacidade de uma expansão como nós tivemos agora. Por quê? Porque não havia segurança jurídica. Não só a soja. Isso que eu digo assim, que a gente olhar no passado e dizer assim, viu o que foi que aconteceu, por que não deu certo? Nós da Amazônia, nós éramos um dos grandes produtores de gado, né? Mais que Rondônia, mais que Acre, mais que todos, e ficamos estabilizados, enquanto esses outros estados avançaram. A gente teve um decréscimo e agora... O que aconteceu? Depois desse trabalho, houve uma grande expansão. Nós saímos aí de 700, 600 mil, quase 700 mil cabeças para 1 milhão. 1 milhão e 200. Eu acredito que agora nós vamos bater até o final do ano aí né? Então, e o que isso demonstra? Né? Investimento. O investimento vem pela credibilidade. Credibilidade essa que foi gerada através de um trabalho que deu segurança jurídica, que deu possibilidade de regularização ambiental, que deu acesso a políticas públicas. Então, isso é o processo de desenvolvimento, que é lento, esperamos que seja gradativo e contínuo. Entendeu? Você não se faz desenvolvimento do dia para a noite. Até porque o desenvolvimento aí traz os problemas que precisam ser combatidos. E nós temos aí, além de tudo isso, uma migração, né, que veio, queira ou não, também interferir nesse processo. Ajudar por uma lado, mas também vem interferir. Né? Ajuda um pouco na mão de obra, mas também causa problemas sociais. Então, mas nós... tivemos a capacidade, e estamos tendo, graças a Deus. Você sabe que o agro ele tem suas peculiaridades, né? A produção agropecuária ela tem peculiaridades que são intrínsecas. Eu quero montar uma empresa de pão. Eu compro farinha de trigo hoje, amanhã eu tenho pão. Eu quero montar uma empresa para vender mandioca. Eu vou plantar, eu tenho um lapso temporal entre eu decidir o que vou fazer, me qualificar para fazer, começar a fazer, colher e comercializar. Isso é um lapso temporal entre a iniciativa e o produto. E nesse interstício pode haver uma grande sazonalidade de preço que vai interferir no meu negócio. A outra coisa, peculiaridade é a completa dependência do clima. E aí a prova é essa, por mais que eu tenha tecnologias, capacidade, mas ele reflete na produção agropecuária. É verdade. Né? Então, essas peculiaridades do agro, ela não é algo que é lento. É lento. E isso exige do gestor público transparência, exige do gestor público um trabalho que dê credibilidade para que aqueles que estão ali consigam, né, entender que o processo, ele vai trabalhar e ele vai ter segurança de colher e comercializar. Essa questão, vocês hoje, principalmente de você escoar a produção, né? As vicinais, as vicinais são de responsabilidade das prefeituras, né? As RRs são do Estado e as BRs federais. Porém, o Estado sempre está ali parceiro das prefeituras. E como é que a SEAD ela
ela trabalha em cima desses pontos, como é que é feita eu acredito que juntamente com a CEINF, né, da estruturação desses pontos críticos. Nós temos agora o inverno que vai começar aí, e o que tem de estudo de estrutura de como que tá a malha para que o produtor consiga escoar a sua produção, que essa parte é muito importante para... Extremamente. Mas só para concluir o raciocínio do desenvolvimento, é isso que gera a capacidade de uma organização como a cooperativa que veio aqui, ir lá numa região, no outro país, e tentar travar negócios, porque ela tem capacidade de produção, de constância, que é a conexão com mercados. Então é muito gratificante fazer parte desse processo, porque você vem e olha a capacidade que você está dando ao produtor e ao empresário de ele assegurar que ele vai ter condições de honrar com certos contratos futuros. Isso é muito gratificante. A cooperativa era coisa que não se via em Roraima. Exatamente. Hoje você já tem várias cooperativas dando certo aqui. Muitas. E obviamente, já linkando no tema da sua pergunta, que essa produção ela tem que percorrer um pavimento. E essa infraestrutura viária é extremamente importante. Roraima tem aí aproximadamente 9.000 quilômetros de estradas e vicinais, sendo que uma pequena parte dela é asfaltada. Geralmente as BRs e as RRs. Né? Vicinal asfaltado, acho que tem 1 ou 2. E não na sua integridade. Existem projetos. Então, o Estado ele tem que dar condição de trafegabilidade para todos, para toda a sociedade. Na estrada passa a produção, passa o enfermo, passa o estudante, passa o poder público, passam todos. E é responsabilidade do Estado. Obviamente, dentro das competências, tem a federal, tem a estadual e tem a municipal. Nós, da Secretaria de Agricultura, inclusive agora estamos fazendo um trabalho aí na operação verão, né, de estiagem, com as cacimbas, né? Nós temos aí o monitoramento constante da produção. E um dos grandes desafios da Secretaria de Agricultura é banco de dados. Isso nós estamos construindo. Nós não encontramos isso e estamos fazendo, unindo forças, inclusive com as outras instituições, e fazendo a construção desse banco de dados para que a gente possa ter capacidade de decisão. Monitorar e mensurar para que a gente tenha capacidade de gestão. Né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a malha viária registrada dentro do Departamento de Estradas e Rodagem, lá no DIT, de Infraestrutura e Transporte, lá da Secretaria de Infraestrutura. Nós pegamos os dados do cadastro da Agência de Defesa Agropecuária, nós pegamos os dados fundiários do Iteraima e nós pegamos os dados do nosso zoneamento econômico e ecológico. Isso já foi feito? Já fizemos. E já temos uma capacidade de monitoramento. Obviamente que a acurácia dessas informações ela vai se dar ao longo do tempo, com a alimentação. Então, hoje, nós temos aí um início de um trabalho, né, que não em muito pouco tempo, mas também não em prazo, nós teremos ainda mais a capacidade de dar suporte à Secretaria de Infraestrutura, né, e outras instituições com essas informações, inclusive tentando lá na frente ter um sistema de informação compartilhado de forma institucional e da sociedade civil, da sociedade como um todo, para que a gente, por exemplo, você vai aqui numa vicinal e pegou fogo nessa época de fogo aí numa ponte. Hoje você tem programa no seu telefone que você bate a foto e já sai as coordenadas.
Você manda e envia para o nosso sistema, nós alimentamos e rapidinho temos capacidade de ter um alerta para todos, que tem capacidade até de apresentar mudar a rota alternativa. Exatamente. Então isso é um trabalho que está sendo construído para que a gente possa ter maior trafegabilidade e assegure que a produção vai sair do campo e chegar de forma adequada às mesas. Se não tiver estrada, não começa adianta, nem a produzir. Não adianta. Infraestrutura é essencial. Infraestrutura é um grande desafio. Eu digo sempre que as estradas de Roraima não são ruins. Nós temos muita ponte. Nós temos que diminuir. E já tem sido feito pontes que eram de madeira, transformadas em ponte de concreto, em galeria. E isso é muito bom. É um trabalho que vem sendo feito desde 2019. Né, e eu espero, e a gente tem certeza que vai ser intensificado ainda mais, dando melhor trafegabilidade à produção. Eu estive andando ali do Alto Alegre para Taiano, e aquela primeira ponte foi trocada, de concreto, e aí tem uma outra ponte agora que queimou e vai começar o inverno, aquela ali vai apresentar problema, porque ali é uma área de escoação. Muitas pontes estão sendo substituídas por ponte de concreto e por galerias. E isso é muito bom, é um grande ganho para o meio rural. Ô Márcio, nós vamos chegando aqui ao papo bom. Ainda bem que eu só trago gente boa, cara. Quando eu vejo, já tô me estourando aqui. Passa ligeiro o tempo, né? Passa ligeiro. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Dizer que, rapaz, é por isso que você tá no lugar que você tá. A mente não para. E eu fecho as cortinas aqui exatamente porque eu sou muito parecido contigo. Alguém passa, já tira a minha atenção, eu tenho que ficar. Aí eu fecho, porque senão às vezes eu me perco aqui. Exatamente, tô ligado. Tá ligado o tempo inteiro em tudo. Por isso que tá esse sucesso que é. Eu vou tentar um pouquinho mais aqui. Vamos falar um pouquinho da Expofé. Como é que tá a Expofé desse ano? Já tem alguma programação? Dá mês para acontecer? Porque a Expofé de Roraima é um sucesso, né? Exatamente. A Expofé, ela é a consolidação do resultado do ano do agro, né? É uma oportunidade onde os produtores vão mostrar a sua produção, as empresas vão mostrar aquilo que ela tem de inovador para a próxima safra, os bancos vão mostrar as linhas de crédito que tem disponível, né? E o poder público vai juntar tudo isso numa mesma área, mostrando inclusive a política pública. Então ela é a consolidação do resultado de um grande trabalho que é feito durante o ano, né, a nível de rural. E nós resgatamos, né, a Expofé já há alguns anos e ela vem cada dia crescendo ainda mais. Ano passado tivemos uma grande feira com muitos negócios, com um público recorde, com um número de empresas expositoras recorde, né? E isso é muito bom, porque isso mostra o caminho que está sendo trilhado, né, pelo Estado. E para o ano de 2024, nós já estamos com o projeto pronto, vai ser apresentado em breve. A data é no segundo semestre, né, provavelmente setembro. Ano passado ela mudou de data. Né? Ela foi por uma questão de logística, na época, ela foi passada para novembro. Mas o calendário mesmo da Expofé é setembro e outubro, né? E ele coincide com o final da safra, certo? E aí nós temos aí a expectativa de novos recordes, principalmente de negócio, as empresas que participaram do ano passado, as empresas que não participaram já estão correndo para nos procurar, querendo garantir seu lugar. Os leilões de animais que houveram no passado, né, nós já tivemos aí, ainda em dezembro do ano passado, produtores reservando um espaço para fazer os seus leilões no nosso Tatersal.
A parte de inovação está trabalhando para trazer novidades. Então, nós acreditamos que teremos uma grande feira novamente, com muitos expositores, com muitos negócios e com um público recorde novamente. Até lá a gente traz o Márcio de novo aqui para conversar com a gente. Uma coisa que é importante ressaltar é a oportunidade que gera para o turismo, é a oportunidade que gera os hotéis, os negócios paralelos. Né? Acontecem negócios na Expofair. Eu vou te dar um exemplo. As chácaras ali ao redor do parque, inúmeras delas foram alugadas. As pessoas iam para o show, em vez de voltar para casa, o fluxo é intenso, né? Bastante. Assim como toda a feira agropecuária do país, e muitas chácaras, eles alugavam os cajueiros, as mangueiras para as pessoas atarem suas redes. Quer dizer, houve uma distribuição financeira no entorno da feira também. Eu montei um restaurante, Cantina do Gargamel, lá na Expofair o ano passado. Exato, olha aí, eu não sabia. Inúmeras negócios, né, temporários foram montados lá. Sim. E isso todo mundo, né, movimento, que teve a habilidade de captar o cliente, ganhou dinheiro. Entendeu? Todo mundo se divertiu, todo mundo fez negócio, né? E isso mostra, a meu ver, a pujança que é o agronegócio no estado de Roraima. Nós tivemos o nosso pavilhão da agricultura familiar, né? Com inúmeras empresas, inúmeros agricultores trazendo a sua produção, vendendo lá. Nós tivemos lá demonstração de cultivares, de culturas, de plantas, né? Nós tivemos produtores do Amazonas, produtores de Rondônia, produtores do Goiás, produtores de São Paulo, trazendo animais para vender aqui, para negociar aqui. Isso mostra... Eu me lembro de negócios internacionais que foram fechados lá, que foram apresentados. Negócios internacionais foram fechados. Essa nossa viagem a Barbados, recentemente, para trabalhar o CARICOM, ele veio dentro de uma visita que tivemos à feira. Você está entendendo? Muito importante, né? Ela é um espaço de mostra do Estado para o mundo. Ela é a vitrine. Exatamente. Né? Onde você monta a sua vitrine do que está acontecendo no Estado e que tem. E com certeza será um sucesso em 2024 também. Meu irmão, te agradeço. A gente esticou um pouquinho mais para falar da Expofair e futuramente eu quero trazer você de volta aqui para a gente falar de mais ainda, que a cabeça aí é muito boa para a gente explorar tudo. Eu queria que você fizesse essas considerações finais aí para a gente poder... Nós é que agradecemos a oportunidade, parabenizamos a iniciativa, né, do Agrofolha BV, um podcast que com certeza está dando a oportunidade, né, a todos de ter acesso a informações, a conhecer o que tem de bom, os desafios, as oportunidades que nós temos no agro. A Secretaria de Agricultura é parceira dessas iniciativas. O Estado de Roraima tem no campo a base, a solidez do seu desenvolvimento. Nós temos uma grande possibilidade de expansão da produção agropecuária, que vai gerar a capacidade de emprego e renda nas nossas cidades e colocar Roraima no cenário nacional e internacional da produção. E isso é muito bom, isso é salutar para nós e vai estar proporcionando a mudança da matriz econômica, deixando de ser pública para ser privada. Né? O Estado sendo norteador da política pública. E nós estamos na Secretaria de Agricultura sempre de portas abertas ao Agrofolha BV, a Folha de Boa Vista, a todo o Grupo Folha e a toda a sociedade, né, para prestar apoio, para prestar informação, para que a gente possa conduzir da melhor forma o desenvolvimento do nosso estado. E o Folha BV Agro, ele é justamente isso, ele apresentar o cenário agropecuário,
no geral, para a população. Aqui nós temos o público de estudantes, muitos estudantes estão acompanhando o nosso podcast, os estudantes de agronomia das universidades do estado, a medicina, veterinária, que a gente fala de todos os assuntos. Já falamos de inseminação, já falamos da questão da soja, já falamos aqui de vários assuntos pertinentes do estado e que pessoas de outro estado já entraram em contato aqui para falar que estão assistindo, estão acompanhando, que a gente continue aqui. Muito bom, parabéns. Acesse aí YouTube da Folha, né? E entra no canal da Folha BV e aí você vai ter lá o nosso programa, Folha BV Agro, e nas semanais nós temos a coluna do Folha BV Agro, a coluna agro da Folha de Boa Vista. Márcio, meu irmão, obrigado, tamo junto, até a próxima, pessoal. Conte com a gente. Valeu.